coisa inédita, hein? Isso é inédito. Isso é inédito. As duas coisas são inéditas. O horário da Só a live. Lud precisa chegar um pouquinho mais aqui. O horário Aí. da live. Melhorou? Melhorou. O horário da live e três pessoas numa mesma live. Isso é coisa inédita, eu nunca vi. É isso aí. Mas vamos falar, né? A gente trocou uma ideia, falar sobre vida cíclica, né? As mudanças aí que todos nós estamos vivendo, que é esse momento da pandemia. Mas acho que não só isso, né? Acho que a gente pode ampliar aí um pouquinho também esse tema, né? E falar que a vida é cíclica mesmo, né? Independente dos fatores externos, né? Eles contribuem, né? Mas também tem a questão dos nossos fatores internos, né? Até que momento a gente entende que um ciclo fechou, né? Que momento a gente entende que não dá mais, que a gente tem que ter aí a coragem e a ousadia de mudar, né? E ir com medo mesmo, né? Porque a coragem não é a ausência de medo. Acho que isso é muito importante, né? A coragem é ir com medo mesmo, né? Saber que você vai se jogar e que você tem asas, né? Então acreditar em você, né? É verdade. Acho que até os mais Mas conservadores, né, estão passando uma dificuldade maior aí nesse momento, quando a gente fala de vida cíclica, porque hoje você não consegue planejar muito as coisas, né? Tudo que muita gente tinha planejado, Na verdade, acabou que não aconteceu, porque a hora que veio a pandemia, sem planejamento nenhum, quem tinha viagem agendada para visitar a família fora do país ou para vir para cá, não teve que desmarcar, teve que pedir reembolso. Quem queria fazer mudanças mesmo físicas, às vezes, no meio de uma pandemia você não consegue fazer mudança de cidade, mudança de país, mudança de casa. a vida vai trazendo situações pra gente e nos colocando muitas vezes em... Não gosto de usar muito essa palavra, mas vai essa mesmo que é o que vem na hora, em teste, né? Mas pra gente entender também até que ponto a gente aprendeu a lição, né? Digamos assim. Então, às vezes a gente está em repetições, né? Então, a vida é cíclica, mas muitas vezes você está nas mesmas situações, Mesmo, né? você está repetindo de forma diferente, mas você acaba atraindo pessoas do mesmo formato para a tua vida, ou você acaba atraindo não só a vida pessoal, mas sua vida profissional também. Também, isso. Repetitivos que em algum momento você tem que pensar, o que eu aprendi com isso, né? Eu acho que a gente fica um grande aprendizado, mas tem que colocar em prática, para você não Isso. repetir. E a gente toma cabeçada, né? Com esses ciclos repetitivos, a gente toma muita cabeçada. E às vezes a gente precisa tomar essas cabeçadas até aprender. Chega uma hora que a gente fala, olha, repetir tantos esses ciclos que não dá mais. E aí como é que você vai entender, né, que essa questão, principalmente do autoconhecimento, e a Mari, que é psicóloga, né, atende aí, trabalha aí com clínica também, acompanha bastante isso, né, e a Lud como publicitária, mas com conhecimento dela e tal, como o autoconhecimento é importante para essa questão da percepção das repetições, né? Porque e de entender como que de uma certa forma você está no mesmo lugar, né? A sensação, óbvio, que você tem aprendizado, sem sombra de dúvida, mas a sensação é que você está no mesmo lugar porque o que te desperta ali são as mesmas coisas. Às vezes é uma sensação de impotência, é uma sensação de incapacidade, é uma culpa, e a culpa, de novo, por estar repetindo aquela mesma situação, né? Então, há importância aí, até porque é o nosso trabalho, né, Mari? Trabalhar aí com a questão do autoconhecimento e dessa percepção, dessa autoconsciência de que você precisa fechar esse ciclo até de repetições, né? Putz, calma aí, eu vou dar um basta. Eu não quero mais repetir isso.
eu não quero mais estar em relações, sejam relações profissionais ou pessoais, afetivas, familiares, seja o que for, atraindo para a minha vida as mesmas coisas. Isso, Né? até sonhando, até no trabalho, né, Mari? Às vezes Muito. a gente trabalha junto há muitos anos. Então, assim, a gente foram várias vezes, a gente sonhou o sonho dos outros, né? Sim. O projeto dos outros, a gente não pensou na gente, a gente foi na onda, sabe? Se tem Uhum. oportunidade de parceria, você vai e investe seu tempo, o seu conhecimento, as suas relações para ajudar o outro. Isso. Uhum. E quando você vai ver, você ajuda o outro muitas vezes não reconhece essa ajuda, ou então ele reconhece, mas ele prefere levar os méritos dele sozinhos. E você, quando você percebe, você parou de olhar para o que você, exatamente o que você tem. Era aquilo que você Uhum. queria? A gente começa a se perguntar, era aquilo que eu queria? Uhum. E aí, não satisfeito, a gente entra no mesmo ciclo de novo e faz E a aí, mesma sabe o que coisa. parece? Parece um eterno ciclo de aprendizagem. Você fala assim, gente, Exatamente. eu tô aprendendo. Por que eu tô dando tanta cabeçada? E Sim. aí você começa a se perceber, eu acredito que muito também com a terapia, Até no relacionamento. você começa a perceber quais são os seus pontos, né, de repetição. O que eu percebo, por exemplo, é essa total disponibilidade de ajudar os outros, de se preocupar com os outros, de achar que a gente pode mudar o outro. Uhum. Esse é um grande Sim. ponto de assim, ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser mudar. Com que as coisas sejam diferentes e, na verdade, a É, gente o não quer outro mito, né? O mito do herói, achar que a isso. gente é o salvador, né? O arquétipo, É. né? Do herói, do salvador ou da salvadora. Então entra muito nesse viés também, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Ao invés de a gente olhar para o nosso, o que eu posso resolver na minha vida que eu tenho que resolver, que eu tenho que fazer por mim, que eu tenho que me colocar em Uhum. primeiro lugar, eu tenho que ser a protagonista da minha vida. E prestar, acho que um outro ponto importante, quando a gente falou sobre essa questão da vida cíclica e tal, e entender que tudo é um ciclo, é o quanto a gente resiste em permanecer naquele lugar, né? Então, é o que eu estava falando, a gente repete, a gente tem uma tendência de reproduzir a nossa matriz de relacionamento, que são nossos pais, né? Colocando num contexto aí entre aspas, normal, então o pai e a mãe. Então a gente tem essa tendência de repetir essa matriz de relacionamento e vai vivendo a vida, ou não só a matriz de relacionamento, mas de repetir também o comportamento dos nossos pais, né? Exato. A forma de tratar e de lidar e de ver a vida, as crenças que a gente tem. Então, assim, talvez tenha funcionado para os meus pais, para os meus avós, mas hoje, e ainda mais no cenário que a gente está hoje, muita coisa que funcionava não funciona mais, É isso aí, não. né? Você sabe Então, que você fala isso, não te interrompendo, mas é só complementando. Você fala muito da questão da repetição dos pais, né? Me veio muito na cabeça a música do Belchior, Como Nossos Pais. E assim, às vezes a gente tem, na infância a gente tem aquela adoração, aquela admiração, eles são os melhores, eles são invencíveis. Mas eles não têm defeitos, né? E quando você vai crescendo, você vai vendo que existem esses defeitos. O problema é quando você começa a perceber que você também tem muita coisa do que você não admira neles. E muito do modelo que foi aprendido, né? sim, sim, sem dúvida. Mas a partir do momento que eu me aceito, e eu aceito que eu também tenho isso, que eu também tenho esses pontos dos meus pais que eu critico, eu me liberto, né? Sim. Eu me liberto e tenho a possibilidade consciente de fazer diferente, porque eu estou enxergando aquilo, né? Eu não estou mais negando, eu aceito, eu enxergo, então, e aceito isso, e tenho aí a capacidade de mudar e de fazer diferente. E aí que vem um grande desafio, né? Da gente quebrar a repetição é estar sempre consciente, Acho que né? assim, quando você começa a consciência, é o primeiro caminho. Mas mesmo às vezes com a consciência, a gente no automático repete Os comportamentos. padrões. E aí você fala, tá, e como é que eu vou? Você parece uma areia movediça, né? Você fala, como é que eu vou sair disso? Se eu tô nesse emaranhado, eu sei que eu funciono desse jeito,
Então, acho que assim, tem muita questão da autoconfiança, da segurança, a pessoa se sentir segura para poder fazer diferente, né? Então, assim, você romper relações, romper uma relação profissional, uma relação pessoal, em prol da tua saúde mental, em prol das coisas que você percebe que você vai postergando, porque você acha que vão melhorar, que vão mudar, mas na verdade não mudam, chega uma hora que acaba ficando inevitável. Então, se a gente conseguisse perceber, não só perceber, mas conseguisse, além de perceber, agir logo de cara, que a gente visse que os pensamentos são diferentes, que as pessoas são diferentes, que algumas coisas não combinam, de a gente cortar aquilo. Mas a gente sempre vamos dar uma chance. Então, eu acho que quando você tem a consciência disso, ótimo, maravilha. Já é um grande passo. Muita gente não percebe, porque às vezes a pessoa repete o padrão da vida dela de relacionamento pessoal para profissional. Ela começa assim, os mesmos pânicos, as mesmas neuras, as mesmas crises, numa coisa diferente da outra e não percebe que aquilo tem uma fonte. Sim, com certeza. Acho que o grande sinal, é o que eu falo, assim, o grande sinalizador somos nós, né? Não é fora. A gente vai sentir ou no nosso corpo, ou a gente vai ter sensações, né? Sejam elas de angústia, ou medos, ou uma irritabilidade, uma impaciência. O nosso corpo e a nossa alma, ela está sempre se manifestando, né? Então, eu acho que o grande ponto para a gente entender, putz, tô de novo numa relação repetida, né? Tô repetindo aqui o processo de novo. O sinal é muitas vezes esse, putz, por que eu vim parar aqui? Por que eu tô me sentindo de novo assim? Né? Então você tem esse clique. E fazer a pergunta, se questionar, como você colocou aí, por que eu tô aqui de novo? Por que eu me coloquei numa situação onde eu me sentisse desvalorizada, né? Onde eu não tenho, onde eu acho que eu não sou amada, ou não sou reconhecida, né? Ou não sou entendida pelo outro, compreendida pelo outro. Por que eu me coloco nessa situação? E aí eu gosto, quando eu comecei a estudar a questão de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, eu percebi que é muito mais da permissão de quem está sendo, entre aspas, aí, né, abusado, do que do agressor, digamos, né? Vamos nomear assim para ficar um pouco mais claro. É óbvio que encontra ali a tampa e a panela, né? É aquela questão que a gente entende que precisa ter os dois lados, né? A dualidade aí, o sádico e o masoquista, né? Mas por que você permite muito das relações abusivas, quando você vai investigar mais a fundo, você percebe que é por conta de permissões. O que é muito claro? Desde sempre as pessoas permitem, porque as pessoas já não querem perder, elas já se alçam naquela relação e já acham que aquela relação vai ser a salvadora do mundo. E é interessante, a gente está falando muito de relação, né? A gente está falando de ciclos, mas acho que assim, a questão dessa repetição é muito, muito intrínseca a isso. Né? Eu vejo isso de uma forma muito recorrente. As pessoas, elas percebem que elas estão sendo... você fala assim, o abusador tem a pessoa que é abusada e o abusador. Permissivo. O maior algoz da gente somos nós mesmos. Somos. Quando você percebe, você conversa com a pessoa. Quando você conversa com a pessoa fala assim... porque se eu fizer isso, o fulano não vai gostar. Aí você já falou assim, mas você já perguntou se a pessoa vai gostar? Aí eu falo da crença, né? Isso que tu tá falando é interessante, porque essa crença ela é muito presente na gente, que é a crença da telepatia. É achar que eu sei o que o outro tá pensando, sentindo e querendo, né? E fazendo também, né? E eu achar também que o outro deveria saber o que eu quero, como eu quero, né? Ah, não, mas você não viu a minha cara? Mas você não percebeu a minha cara? Gente, mas... Pelo amor de Deus, a gente tem boca para falar, né? É isso mesmo. A questão é a seguinte, por exemplo, quando eu falo do maior algoz, é porque além dele tentar adivinhar o que o outro quer ou pensar, ele também é o primeiro a se criticar.
Assim, Então, quando você fala sim, assim, ah, sim. porque fulano não gosta do meu trabalho. Ah, mas você já perguntou pra ele se ele não gosta Será de que mim? Da onde você tirou isso? será mesmo? Você... Então você começa a ver que É a pessoa vai se também. massacrando, né? Aí você fala assim, Uhum. cuidado com a tua consciência, porque ela fica falando na tua cabeça coisas que vão te deixando pra baixo, ao invés de coisas que É. você... E são, muitas vezes o outro não tá pensando nada disso de você. Você criou uma Não, história, você criou uma história completamente diferente. eu preciso dizer o que está óbvio para mim. Eu preciso comunicar o outro. Ele precisa saber, mesmo que seja óbvio, mesmo que ele vire para você e fale: "Ah, mas eu já sabia". Não tem problema, gente. A gente precisa entender que as relações são feitas Isso e mesmo. construídas pelo diálogo, Sim. né? A Então, nossa mente é o maior algoz, na verdade. isso. Exatamente. Tô É, gostando de ver, o pessoal tá participando bastante aí. Tem um monte de... Gente, se vocês quiserem fazer Pode pergunta, fazer pergunta na colocar caixinha. alguma pergunta, alguma opinião, fiquem à com vontade. certeza. Eu vou Aqui ler não uma tá aparecendo, aqui. mas todo mundo aparece aqui. Todo mundo É, a Eveline falou assim, ó, que é muito comum no sexo essa falta de zelo e atenção. É muito comum e olha só, é uma coisa que eu aparece. percebo bastante nos meus atendimentos, que é como as mulheres não se valorizam na hora do sexo. Só que eu acho que E ainda tem uma aí, crença muito antiga da sociedade mesmo, da mulher estar lá para servir o homem. É um pensamento automático, na verdade. Então a Porque você pessoa ela aprendeu tem, lá atrás. você aprendeu de alguma maneira, você viu nas próprias novelas, você vê essas coisas. É. Então quando a pessoa tá ali com aquela, ela tá ali para servir o outro, ela acha que ela tá fazendo, o papel dela é esse. E aí eu acho que uhum. muitas mulheres acabam se anulando porque elas querem satisfazer o parceiro. Mas compete a gente, né, que estamos aqui em 2020, né, com com uma possibilidade e com um privilégio de informações, né? Mudar isso, né? É Uhum. aquela história assim, ó, a gente precisa primeiro entender que a mudança começa dentro, né? A gente muda o nosso mundo, a nossa forma de lidar com essas questões culturais, essa questão do machismo, né? Então, das nossas crenças, dos nossos padrões, de tudo isso. Então, começa por mim, né? O que eu estou reproduzindo de preconceitos, né? De crenças, de padrões e tudo, começa por mim, da gente se policiar dessa questão do julgamento. Mas acontece porque escuta, tem muita questão da geração, as mães falam, você tem que fazer isso pelo teu marido, olha o seu marido. Ele A está, Glaucia acabou de colocar, você não fez o prato do marido? Gente, como É. assim, né? Tipo, não faz sentido. Ok, você fazer coisas para agradar, né? Sim. e Para vice-versa, né? Uma coisa que seja mais de isso, troca, mas tem né? que ser uma via Não de de uma mão atuação de um dupla. lado só, né? Exatamente, né? A gente vê que a gente começa falando de uma coisa e vai para outra, e é assim Vai que é pra massa, outra. né? Com certeza, É, porque isso a gente costuma. É, contrai. a É. gente vai soltando aí, como diz o meu amigo do aprimoramento moral, Victor, vamos deixar a coisa fluir. E é aí que fica bom, né? Porque são temas que acabam, acho que ajudando as pessoas, né? A gente colocando isso, e a gente, claro que a gente está falando, tudo envolve a questão da autoestima, tudo envolve a questão da vida cíclica, né? Das repetições, tá tudo aí no mesmo balaio que é o ser humano, né? Que Exato. é esse nosso universo aí. Até para mudar um pouco, falando de consumo, até o consumo é cíclico. Eu acho que até as marcas vão mudar, as pessoas vão mudar, o poder de compra, né? Sim, vai ressignificar Vai isso. ressignificar isso tudo, né? Sim. Com a pandemia, amanhã será diferente. Enfim. Mas o quanto a gente vai, acho que é importante isso, acho que o recado principal, e é sempre nessa linha, se conheçam, né? Tomem consciência de si. A gente vai aqui finalizando a nossa live, né? E aí vocês concluam aí o nosso papo aí. Um beijo antes para minha prima, que está indo papar, né? Vai lá, bom almoço. Obrigada aí pela presença. Mas é isso, acho que vamos nos conectar, né? Primeiro com a gente, esse resgate da nossa essência, esse entendimento que a gente pode e deve ser protagonista, né? Que a gente pode sim ser agente de mudança,
começando por nós. É isso, não? Os grandes tumultos fazem a gente crescer, né? Então, esses ciclos que se iniciam e se fecham fazem com que a gente melhore, né? É pra gente melhorar. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é um presente, apesar de ser um momento caótico, ele é um presente, porque a gente está num momento de transformação mesmo. E eu acho que para quem acredita nessas questões espirituais e nesse algo mais do que tem aqui, isso para a gente é muito gratificante, porque a gente tem uma possibilidade de evolução muito maior. A partir do momento que você tem que ter uma resiliência, você tem que se manter equilibrada, você tem que buscar esses isolamentos. Tem gente que está ficando isolada sozinha. Imagina quanto que é rico se a pessoa conseguir e tiver coragem de olhar para dentro de si. Porque isso também depende muito de coragem. De escrever. Tem gente que tem dificuldade de olhar para si. Então, eu acho que é um momento de transformação, é um momento de muito aprendizado. Essa nova geração que chegou aí veio ajudar muito o que a gente tem aí de sociedade. Eles ainda são incompreendidos por muitos, mas eu acredito que tem muita coisa boa. E percebam os movimentos de vocês antes de iniciar qualquer ciclo novo. Para evitar que vocês repitam padrões. É verdade. É o principal. É isso aí. É isso aí. É época de sorrir com os olhos, Jusileia. Ó, beijão, todo mundo deixou aí gratidão, né? Falando que o papo foi massa. Beijão. Gratidão também, obrigada aí pela presença de todos, pela audiência, pela participação. E a gente, segunda-feira, tem uma live com a Ju, 9h10, né? À noite, e Mari também vai ter lives aí, né? Aí a gente acompanha lá a imersão e seguimos para até o próximo papo. Beijo grande para Joana, todos. obrigada. Beijo, vamos comer, vamos comer. Vamos. Beijo, obrigada, menina. Tchau.